Você vai ouvir agora uma poderosa palavra de Deus com o pastor Fernando Alves. E se você deseja receber uma mensagem todos os dias, adicione o zap do pastor Fernando Alves, DDD 11 96598 6895, DDD 11 96598 6895. Vamos abrir a Bíblia Sagrada no livro de Segundas Crônicas, capítulo de número 34. Segundas Crônicas, capítulo 34, versículo de número 15 e 16, que diz: Ilquias disse ao secretário Safã: Encontrei o livro da lei no templo do Senhor, e o entregou a Safã. Então Safã levou o livro ao rei e lhe informou: Teus servos estão fazendo tudo o que lhe foi ordenado. Somente esses dois versículos para nós meditarmos no nome que está acima de todos os nomes, que é no nome de Jesus. Esse texto, amados, traz uma história que fala a respeito do livro da lei que foi encontrado. Se nós pararmos para meditar, nós vamos começar a entender que Deus, na sua grandeza, Ele é aquele que faz tudo que está dentro da sua vontade e do seu querer. Pois o nosso Deus, Ele é aquele que continua cuidando do seu povo, mas Ele cuida do seu povo de uma maneira bem maravilhosa, sabe, irmãos? Porque o trabalhar de Deus, ele é verdadeiro. Então, quando nós paramos para meditar nesse texto, nós conseguimos entender que Deus, na sua grandeza, Ele está sempre cuidando do seu povo, mas Ele está sempre cuidando do seu povo de uma maneira bem especial. Quando começo a analisar a grandeza de Deus, aquilo que Deus, Ele já fez por nós conseguimos entender que as misericórdias de Deus é justamente a causa de nós não sermos consumidos. Então, quando eu começo a entender que as misericórdias de Deus é a causa de nós não sermos consumidos, então isso nos traz, irmãos, isso nos traz uma alegria, porque nós começamos a entender que Deus, Ele usa justamente quem Ele quer. Ele usa na hora que Ele quer. Ele usa dentro da sua vontade e do seu querer. Nós sabemos que a vontade de Deus, ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. Se a vontade de Deus é boa, é perfeita e é agradável, isso quer dizer que a vontade de Deus
ela, para a minha vida e para a sua vida, ela é boa. A vontade de Deus, ela é perfeita. Quando nós aceitamos a vontade de Deus na nossa vida, nós conseguimos se alegrar na terra dos viventes, se alegrar na caminhada. Por quê? Porque a promessa que foi feita foi justamente feita por Deus, irmão. Se a promessa ela foi feita por Deus, então nós que somos seres humanos, nós não devemos. A Bíblia Sagrada fala desse livro, que é o livro da lei, aonde muitas coisas estavam acontecendo. Diz a Bíblia Sagrada que este homem, por nome de Safã, ele foi um homem que ele foi usado por Deus. Por quê? Porque ele era, diz a Bíblia que Ilquias, ele tinha este secretário, e a Bíblia Sagrada diz que ele disse: eu encontrei o livro da lei. Ilquias, ele disse a Safã que tinha encontrado o livro da lei no templo do Senhor, e ele entregou nas mãos de Safã. Observe comigo que o que foi encontrado, este livro, ele de grande importância, porque o povo, irmão, estavam se esquecendo das suas raízes. Enquanto eles recolhiam a prata que tinha sido trazida do templo do Senhor, diz a Bíblia que o sacerdote Ilquias, quando ele encontra o livro da lei, que havia sido dado por meio de Moisés, Ilquias ele entrega na mão de Safã. Então o livro da lei ao rei, e lhe informou: teus servos estão fazendo tudo o que lhe foi ordenado. Fundiram a prata que estava no templo do Senhor e a confiaram aos supervisores, aos trabalhadores, e acrescentou o sacerdote Ilquias: entregou-me o livro. E Safã leu trechos do livro para o rei. E quando o rei ele ouviu alguns trechos do livro, conforme está escrito no capítulo de número 34 e o versículo de número 18, diz que ele leu trechos do livro para o rei. Safã, ele era filho de Azalias, um sacerdote da corte real do rei Josias, e o seu nome, ele traz uma origem hebraica, e que traduzido, Safã significa precavia, ou seja, o significado do nome dele na origem hebraica é precavia. Então, ele, como um sacerdote, ele deu aquele livro ao rei, porque ele estava prevenindo-se de algumas situações. Por quê? Porque o povo estava vivendo sem lei. O povo estava vivendo, não que nós estamos na lei, mas na época aqui, o povo, irmão, estava vivendo, o povo precisava da lei para sobreviver, para seguir, para crescer, e tantas coisas, sabe? Quando não tem lei, quando não tem organização, as coisas ficam bagunçadas, irmão. A obra de Deus, ela precisa de organização, sabe, irmão? Então, a Bíblia diz que foi levada ao rei. Preste atenção no que Deus tem para falar para você, porque Deus tem uma resposta para você dentro desse texto. Sabe por quê?
Porque quando leva ao rei o livro, a Bíblia Sagrada diz que Safã, ele leu trechos do livro da lei. E quando o Espírito Santo, ele me traz uma palavra, o próprio Espírito Santo, ele se encarrega de trazer a interpretação da palavra, de trazer a profundidade, o mistério que tem na palavra. E eu louvo a Deus, porque o Espírito Santo de Deus, ele traz, irmão, a palavra que ele traz, ele me dá, pela misericórdia, a interpretação da palavra. E eu estava meditando nesse texto, e o Senhor disse para mim, quando Ele me deu a oportunidade de ler este versículo de número 18, diz que entregou o livro, e Safã leu trechos do livro para o rei. Você sabe o que Deus está revelando para você através dessa palavra? Isso é honra, viu? Desfrute dessas mensagens, porque isso aqui é mensagem genuína, mensagem verdadeira, mensagem da Bíblia original, da palavra verdadeira e fiel. Sabe o que Deus está dizendo para você através dessa palavra? É que você pode se preparar, porque trechos do livro, meu Deus, não precisa de muita coisa. Existem alguns trechos da tua história, meu Deus, alguns trechos, algumas anotações, a qual dentro desses trechos Deus vai fazer grandes coisas. Se você parar para analisar, você vai começar a entender que Safã, ele leu trechos do livro para o rei. Ele não leu tudo. Por que não? Porque ele entendeu que não era necessário ler tudo. Eu não sei o que é que você está enfrentando, mas o Senhor manda te dizer que Ele é Deus, Ele é grande, e que trechos vão, meu Deus, através dos trechos, pode ter certeza que Deus, Ele vai mostrar que é Deus na tua vida. Deus é aquele que escolhe, sabe? Trechos, Deus está dizendo que através dos trechos, meu Deus do céu, trecho, pastor, significa trecho, pastor. Trecho é uma parte, não é? Podemos entender que é uma parte. Então, algumas partes ele começou a ler, sabe? Começou a ler poucas palavras, sabe? Tem um trecho ali, você pega aquele trecho, né? Assim, ô fulano, como é que eu faço para chegar em tal lugar? Não, você vai, lá na frente você vai encontrar um trecho, sabe? Meu Deus do céu, Deus é tremendo demais, sabe? Trecho em breve, sabe? Então, ele leu os trechos, presta atenção nessa profundidade. E quando ele leu os trechos, ele disse, a Bíblia diz que assim que o rei ouviu as palavras da lei, ele rasgou as suas vestes. Creia tão somente. Às vezes, irmão, nós queremos contar toda a história, sabe? Não precisa. Você só precisa usar trechos. Meu Deus. Sabe para quê? Para que as coisas possam funcionar. Meu Deus. Para que as coisas possam funcionar. Quando ele começou a ler alguns trechos da lei, o rei, ele logo, a Bíblia diz que ele, primeira coisa que ele fez, ele, meu Deus, isso é tremendo demais,
Sabe o que ele começou? A primeira coisa que ele fez, ele rasgou suas vestes. Ele rasgou suas vestes. E quando ele rasgou as suas vestes, ele deu as ordens a Ilquias e a Aicã, que era o filho de Safã. E ele disse também a Abdon, que era o filho de Mica, que era ao secretário, ao auxiliar do rei Azias. E ele disse: vão consultar ao Senhor por mim e pelo remanescente de Israel e de Judá, acerca do que está escrito no livro que foi encontrado. A ira do Senhor contra nós deve ser grande, pois o nosso antepassado não obedeceram a palavra do Senhor e não agiram de acordo com tudo o que está escrito neste livro. O livro, a palavra, o conteúdo do livro da lei, ele sentiu, sabe, irmão? Sentiu o impacto, e aquilo mexeu com ele, porque ele disse: meu Deus, ele disse, a ira do Senhor está sobre nós. Na verdade, ele estava falando aqui de problemas dos pais, que ele estava preocupado que caísse sobre ele, porque aqui, hoje nós estamos na graça, mas antes aqui era lei. As coisas aconteciam. Alguém diz: mas pastor, nós não estamos mais na lei, estamos na graça. Verdade, mas aqui na época, tá? Na época era lei, e ele sabia disso, e eles procurou, tem que consultar o Senhor, porque a ira do Senhor está sobre nós, porque os nossos pais não obedeceram as escrituras, não obedeceram a palavra do Senhor, não agiram de acordo com tudo que está escrito neste livro. Ele estava preocupado. Na verdade, existem pessoas, eu vou entrar nessa profundidade para você entender, porque você precisa entender, você precisa aprender, porque tem pessoas que às vezes, sabe, irmão, é aquela pessoa que hoje, um exemplo, é um filho que hoje ele bebe muito porque o pai dele bebia muito, não é? Não, ele é ruim porque o pai dele era ruim. O sangue de Jesus tem poder. Essas tais pessoas que se agarram, sabe? Presta atenção, eu vou falar tudo, não tem esse negócio não. Eu falo, Jesus está mandando falar, eu falo. Jesus não é menino, isso eu tenho certeza. Jesus não é menino para estar falando coisas erradas, ele fala o que é certo, sabe? Então, existem pessoas que se apegam e que abraçam, e que vivem, que se lamentam, que se isolam, e que entram em depressão. Pessoas que vivem, sabe, pensando: não, porque isso aqui, né, é maldição hereditária, porque fulana de tal era assim, a mãe era assim, a filha também é. O Senhor Jesus tem poder, rapaz. A preocupação dele aqui é porque os pais não tinham obedecido a palavra de Deus, e ele estava entendendo, ele começou a entender. Porque o livro da lei, quando Safã leu, ele começou a entender que a ira de Deus estava sobre ele. E o guias e aqueles que o rei tinha enviado com eles, a Bíblia diz que foram, sabe aonde, irmão? Foram falar com a profetisa Ruda. Observe comigo que eles procuraram a profetisa justamente para falar com ela. Eles foram enviados a profetisa Ruda, sabe, para perguntar a ela a respeito da situação. Foram perguntar a ela o que é que ela tinha para dizer a respeito de tudo aquilo que estava acontecendo. E nós, amados irmãos, nós temos que ter cuidado quem nós estamos procurando para saber das coisas, porque
se você procurar a pessoa errada para saber qual é a boa e perfeita e agradável vontade de Deus para a sua vida, se você não souber quem você está procurando, você pode se atrapalhar. Isso aqui é mensagem para uma hora, irmão, porque tem muita coisa para fazer, sabe? Muita coisa para falar, muita coisa para saber, muita coisa para ser revelado. Diz a Bíblia Sagrada que essa profetisa Ruda, ela foi uma profetisa, uma profetisa contemporânea, sabe? Foi ela. Ela era uma profetisa contemporânea. A Bíblia diz que ela é contemporânea de Jeremias, diz que ela era mulher de Salum, que era o filho de Ticava. A Bíblia diz que ela habitava na segunda parte de Jerusalém, que era justamente, ela vivia ao segundo distrito. A profetisa Ruda, ela foi uma profetisa que foi procurada conforme está escrito no capítulo de número 34 de 2 Crônicas, versículo de número 23. Ruda lhe disse: assim diz o Senhor Deus de Israel, digam ao homem que os enviou a mim. Assim diz o Senhor, eu vou trazer destruição sobre este lugar e sobre seus habitantes, e todas as maldições escritas no livro que foi lido na presença do rei de Judá, que me abandonaram e queimaram incenso a outros deuses, provocando a ira do meio de todos os ídolos que as mãos deles têm feito. Minha ira arderá contra este lugar e não será apagada. Diga ao rei de Judá que os enviou para consultar ao Senhor. Assim o Senhor, o Deus de Israel, acerca das palavras que você ouviu, já que o seu coração se abriu e você se humilhou diante de Deus, quando ouviu o que os seus habitantes, o que falou contra este lugar e contra os seus habitantes, e você humilhou diante de mim, rasgou as suas vestes e chorou na minha presença. Eu ouvi, declara o Senhor. Portanto, eu reunirei os seus antepassados e você será sepultado em paz. Seus olhos não vão ver a destruição que trarei sobre este lugar, sobre os seus habitantes. Então eles levaram a resposta, sabe para quem, irmão? Para o rei Josias. Se você parar para analisar, ela falou que a partir do momento que deu ouvido à voz de Deus, rasgou as vestes, se humilhou, tudo mudou, irmão. Tudo mudou. Tem coisas, guarde isso aqui, tá? Tem coisas que Deus não permite você ver. Se você se humilhou, você se quebrantou, você deu ouvido, e por você ter feito isso, eu não vou deixar você dizer. Diga lá o rei Josias. Em face disso, o rei convocou todas as autoridades de Judá e de Jerusalém. A Bíblia diz que depois ele subiu ao templo do Senhor, acompanhado por todos os homens de Judá. Quando ele ouviu, sabe, aquilo mexeu com ele. Ele, com as vestes rasgadas, ele subiu até o templo de Judá, todo o povo de Jerusalém, os sacerdotes, os levitas e todo o povo, dos mais simples aos mais importantes. A Bíblia diz que para todo o rei leu em alta voz todas as palavras do livro da aliança que havia sido encontrado no templo do Senhor. Ele tomou o seu lugar na presença do Senhor, fez aliança, comprometendo-se a seguir ao Senhor, obedecer de todo o coração, conforme está escrito capítulo 34, versículo 31. Obedecer de todo o coração, de toda a sua alma, os seus mandamentos, os seus testemunhos, os seus decretos cumpridos, as palavras da aliança escritas naquele livro. Ele juntou todo o povo, irmão, e ele disse: eu estou decidido a cumprir o decreto, a lei,
a ordenança de Deus, tudo que Deus quer para a minha vida. Porque ele ficou temeroso, ele ficou com medo, ele temeu ao Senhor. Porque ele estava consciente de que Deus é poderoso para fazer tudo aquilo que ele apraz, tudo aquilo que está dentro da sua vontade, do seu querer. O que é que Deus está dizendo a você dentro desse texto, desse contexto? Meu Deus, o que Deus está querendo revelar? A palavra é simples, mas ao mesmo tempo é poderosa para fazer aquilo que lhe apraz. Sabe o que é que Deus, em meio a tudo que ele já falou aqui, Deus resume em uma só palavra. Não precisa falar muito, apenas trechos. Há de mudar o coração, trechos. Há de mudar a direção, apenas poucas palavras de grandes conteúdos. Vai movimentar a tua história, vai mudar o teu quadro. Esse teu cativeiro Deus vai mudar. Tua vida não permanecerá sendo a mesma. Pode ter certeza que Deus vai pegar. Porque Deus, ele vai pegar alguns textos que Deus sabe que eles são textos ou trechos importantes da tua vida. E Deus vai usar justamente, meu Deus, eita Jeová, como ele é grande, como Deus faz coisas grandes para mostrar que é Deus na tua vida. É por isso que é importante você, meu Deus, você ficar, você permanecer de cabeça erguida, porque aquele que fez a promessa, aquele que está trabalhando na tua vida, ele é poderoso, ele é grande e vai fazer grandes coisas por você, para você saber que ele é Deus. Meu Deus do céu, sabe o que Deus ele manda dizer para você? Que ele vai usar, irmão. Deus sabe o que ele usa, irmão. Não fique pensando que Deus é criança, não. Deus vai pegar alguns textos da tua história e pode ter certeza que ele vai mostrar que ele é Deus na sua vida, que ele vai mostrar que foi ele que lhe chamou para a obra. A Bíblia Sagrada diz que Deus, na sua grandeza, ele fez muitas coisas grandes para mostrar que é Deus. Deus ainda faz. Você crê que Deus ainda faz? Você acredita que Deus ainda opera? Você acredita que Deus ainda entra? Você acredita que Deus ainda toca? Você acredita que Deus ainda bate? Você acredita que Deus ainda visita? Você acredita que Deus ainda faz tudo conforme a sua vontade e o seu querer? Você acredita que Deus ainda, eita Jeová, se movimenta dizendo eu vou orar e grande vai ser o que eu vou fazer? Eita Jeová, que negócio é esse? É porque o Todo-Poderoso, ele trabalha conforme a vontade, o querer dele, para mostrar que ele é Deus, não somente na sua vida, mas também na minha vida. E você, se você crê, você vai ver o que é que Deus vai fazer na sua vida. Sabe o que é que Deus manda te dizer para tu saber que ele é grande e fiel e poderoso? Deus tem uma palavra para você. Sabe por quê? Porque o Senhor conhece a tua história. Deus conhece a tua história. Ainda que alguém não reconheça a tua história, porque nem toda história é reconhecida pelas pessoas. Mas existem trechos, existem palavras que mudam a nossa vida, que mudam a nossa história. E tem palavras que Deus vai no celeiro dele, que Deus vai na nossa história, pega
pequenas palavras, diz: é essa daqui que eu vou usar e a tua história vai mudar. Creia, porque Deus vai colocar a palavra certa, e essa palavra que Deus vai colocar, ela vai mudar toda a tua história. A tua história não permanecerá mais a mesma. A Bíblia Sagrada diz que Josias, conforme está escrito no capítulo de número 34, e o versículo de número 18, a Bíblia diz que trechos alguém leu para ele. E quando leu, ele rasgou as suas vestes. Ele disse: eu não vou continuar do jeito que estou. Eu vou me levantar, eu vou procurar saber. Chama sacerdote, manda aí a pergunta. Quando chega lá, profetiza contemporânea de Jeremias. Ela, quando olha para ele, só diga assim para o rei. Porque ele se humilhou. Então, se ele se humilhou, muita coisa ele não vai ver. Sabe o que Deus está dizendo? Que se você se humilhar, muitas coisas você não vai presenciar. Se humilhar, muitas coisas você não vai ver. Como, por exemplo, você não vai ver o seu inimigo triunfando sobre você. Você não vai ver, meu Deus, você não vai ver o adversário sorrindo da sua meu Deus. Não, o adversário não vai zombar de você. Ele não vai rir, porque o que ele quer é ver você perdendo as bênçãos de Deus. Mas aquele que fez a promessa, aquele que disse que está contigo, ele está contigo o tempo todo e toda hora. Aquele que disse que lhe escolheu para uma grande obra, foi ele quem lhe escolheu. E se Deus lhe escolheu, está escolhido. Se Deus lhe separou para a obra, está separado. E você não tem que temer a nada nem a ninguém, porque no livro de Isaías 41:10 diz: não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te exorço, eu te ajudo, e eu te sustento com a destra da minha justiça. Se sinta sustentada por Deus. Se sinta. Entenda que Deus está te sustentando, meu Deus, e dizendo para você que não é para você temer. Eu não sei a quem você está temendo. Se Deus está contigo, pode ter certeza que os teus adversários, eles não vão prevalecer. Pode ter certeza que os teus adversários, eles não vão se dar bem. Pode ter certeza que Deus, ele vai entrar dentro do trecho, dentro desse trecho haverá um eleitor gorfado de Deus. Ai, meu Deus! Haverá um reboliço muito grande dentro do trecho que tu estás, e que Deus vai usar dentro da tua história, e alguém vai ficar sem entender nada, e você vai prevalecer diante da situação. A mensagem de Deus hoje para você não é outra, é que através da tua humilhação, do teu choro, do teu sofrimento, Deus vai entrar no negócio. Presta atenção, isso é a resposta, viu? Você está entendendo que Deus está dizendo a você que ele vai entrar no negócio? É mistério. A resposta de Deus, quando ela não vem no início da mensagem, ela vem no meio. Quando ela não vem no meio, ela vem no final. Mas a resposta de Deus vem. E o que Deus está mandando dizer para você é que Deus, ele vai entrar no meio do trecho da história, vai fazer um reboliço muito grande, e tu vais sair de posse de vitória dessa situação. E todos vão ver, vão reconhecer e vão comentar que Deus é contigo. Tu crê? Então recebe essa palavra no nome daquele que é poderoso, no nome daquele que nunca pecou. O nome dele é Jesus. Que Deus te abençoe.